Reformulando o enunciado de Hierão de Alexandria, Fermat, em seu princípio, estabelece que a trajetória seguida por um raio de luz entre dois pontos é aquela que é percorrida no menor intervalo de tempo possível. Com essa reformulação, Fermat consegue reexplicar, ou seja, explicar novamente os resultados obtidos por Hierão, por exemplo, a lei da reflexão e ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, entre outros. É importante também a gente ter em mente que, ao reformular o princípio de Hierão, Fermat, em seu princípio, ele leva em conta uma nova quantidade, o chamado caminho óptico, que tem a ver basicamente com a distância geométrica multiplicada pelo índice de refração, ou seja, como que o meio afeta o caminho, como que o caminho, né, é modificado pelo índice de refração. Isso tem a ver, obviamente, com o tempo que a luz vai gastar para ir de um ponto a outro, enfim. Então são duas coisas que estão bem correlacionadas. O tempo de propagação e o caminho óptico. Mas o que de fato vem a ser o caminho óptico? Né? Então, para discutir isso com um pouco mais de detalhes e de forma quantitativa, vamos considerar o seguinte caso. Uma fonte de luz monocromática, de cor verde, por isso qualquer outra cor, mas é monocromática, é basicamente isso. E eu vou escolher um raio de luz que sai dessa fonte, e o raio de luz que passa pelos pontos A e B. Esses pontos A e B estão separados pela distância D. Se eu quiser saber o tempo gasto pela luz entre os pontos A e B, basta que eu divida a distância geométrica D pela velocidade da luz. Se nós estamos considerando o vácuo, vai ser basicamente D dividido por C. Né? E C é a velocidade da luz no vácuo, vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Agora eu vou considerar o mesmo problema com uma pequena modificação. Eu vou considerar que entre os pontos A e B existe um vidro. Agora os pontos A e B são as superfícies de uma chapa de vidro, de uma placa de vidro. Se eu quiser saber agora o tempo gasto pela luz para atravessar o vidro, ou seja, para sair de A e ir para B, basta que eu divida a distância geométrica D pela velocidade da luz no vidro. Né? E aí a gente sabe que a velocidade da luz em qualquer meio é C sobre N, onde N é o índice de refração do meio. Então, se eu fizer essa conta aí, a gente vê que existe uma relação entre os tempos no vácuo e no vidro, como poderia ser em qualquer outro meio. Agora, voltando aqui ainda ao ponto de que a fonte de luz é monocromática, isso permite a gente tratar a luz como sendo uma onda harmônica, tal que a gente pode escrever que V igual a lambda F, a famosa equação das ondas, de velocidade das ondas, né? Que relaciona a frequência com o comprimento de onda. Então a gente vê também que a frequência, ela depende da fonte. Então a luz pode estar se propagando no vácuo, no vidro, na água, em qualquer outro meio, mas a frequência é dada pela fonte. Então, a fonte que determina a frequência da luz, de forma que ela não muda. Então, o que eu estou escrevendo aqui é que a frequência no vácuo é igual à frequência no vidro. E agora eu vou usar essa relação V igual a lambda F nos dois casos. Quando estiver no vácuo, V é igual a C. Quando estiver no vidro, V é igual a V do vidro. E vou dividir C sobre lambda zero, que é o comprimento de onda no vácuo, e lambda no vidro, que é o comprimento de onda no vidro. Aí, fazendo um pouco de álgebra, basicamente eu vou reescrever aqui a velocidade como sendo d sobre o intervalo de tempo. Velocidade no vácuo, d sobre o intervalo de tempo no vácuo. Velocidade no vidro, d sobre o intervalo de tempo no vidro, que é igual a n vezes o intervalo de tempo no vácuo, como está aí na equação, vocês podem ver no slide. Então, a gente pode cortar os ΔTs, e quando a gente corta, a gente verifica a seguinte relação, que o caminho óptico, n vezes d, que eu representei pela letra delta, de novo aqui, dividido pelo comprimento de onda da luz no vácuo, é igual à distância geométrica, dividido pelo comprimento de onda da luz no vidro. Isso quer dizer para a gente aqui que o caminho óptico representa a distância percorrida no vácuo equivalente à distância percorrida no vidro, ou seja, uma relação entre essas duas distâncias. Isso quer dizer que o mesmo número de comprimentos de onda que a luz
vai ter dentro do vidro, ela vai ter no vácuo. Obviamente, os comprimentos de onda serão diferentes, então o caminho óptico, o caminho vai ser diferente. Mas o que o caminho óptico faz é basicamente uma relação entre a distância geométrica e a distância que ele deveria se propagar no vácuo para compensar aquela distância geométrica do vidro. Vamos aprofundar o estudo do princípio de Fermat num caso mais geral. Vamos considerar que a luz atravessa um meio estratificado, conforme ilustrado na figura. É um meio composto por diversas camadas com diferentes índices de refração. Nesse caso específico que eu estou supondo aqui, o índice de refração aumenta com a profundidade. Me interessa calcular o tempo gasto pela luz entre os pontos P1 e P2. Né? E esse tempo, ele basicamente é a soma dos tempos em cada um dos trechos. Trecho N1, trecho N2, trecho N3 e assim sucessivamente. Bom, esse tempo ele é calculado facilmente, né? Olhando aqui a geometria do problema, né? SI, eu vou chamar aqui a distância entre duas refrações consecutivas. Então, por exemplo, entre P1 e a primeira refração seria S1. E aí, se eu divido S1 pelo V1, que é a velocidade da luz no meio 1, eu obtenho esse tempo T1. Reproduzindo esse mesmo raciocínio para o meio 2, para o meio 3 e assim sucessivamente, a gente obtém o tempo total até o ponto P2. Observem que se a gente chegar e escrever a velocidade da luz em cada um dos meios como sendo C sobre N, ou seja, a velocidade da luz no meio 1 é igual a C sobre N1. N1, índice de refração no meio 1. Então, ainda assim, eu consigo reescrever o tempo total entre P1 e P2 como sendo 1 sobre C vezes um somatório de caminhos ópticos, como está aí na figura, como está aí no slide. Então, esse caminho óptico, eu consigo escrever o tempo de acordo com esse caminho óptico. E se esse meio tiver uma variação ponto a ponto, ele não for um meio estratificado, todo regular como eu desenhei, essa somatória ela vai se converter numa integral. E resolvendo essa integral, a gente acha o caminho óptico entre os pontos P1 e P2. O fato é que a gente consegue escrever o tempo total entre P1 e P2 como sendo o caminho óptico dividido por C, que é uma constante. Outro fato é que o princípio de Fermat leva em conta o tempo, né, de propagação entre os pontos P1 e P2. Então a gente pode reescrever o princípio de Fermat usando o caminho óptico. Né? Então, ao invés de falar de tempo, eu vou falar de caminho óptico. E nessa maneira, o princípio de Fermat pode ser enunciado assim, né? Entre dois pontos, P1 e P2, a luz segue a trajetória para o qual o caminho óptico é mínimo. Então, no princípio de Fermat original, deseja-se minimizar o tempo. Mas se eu escrevi o tempo como uma função do caminho óptico, então o princípio de Fermat agora vai ser a minimização do caminho óptico. Isso tem algumas vantagens na hora de resolver problemas. E aí a gente observa que, nesse caso específico que eu coloquei aí, da luz atravessando um meio estratificado cujo índice de refração aumenta com a profundidade, é que o caminho óptico ele é minimizado, onde o índice de refração é maior. Então, lugares onde o índice de refração são maiores, eles são atravessados mais rapidamente. É por essa razão que as trajetórias dos raios solares são desviadas na atmosfera. Né? A gente vê o pôr do sol, né? E a gente está vendo o sol se pôr no horizonte. Por exemplo, no mar, eu tô vendo o sol se pôr. Então, aquela posição que eu estou vendo ali, né, eu estou vendo o sol, estou vendo a imagem do sol, mas aquela imagem ela está numa posição aparente, não é a posição real, porque na verdade o sol já passou daquela posição, ele já está abaixo da linha do horizonte. O que acontece é o que está ilustrado na figura, os raios solares que vêm, que teoricamente não viriam para mim,
eles estão vindo porque eles estão se curvando na atmosfera da Terra, né? E a atmosfera da Terra tem um comportamento similar ao meio estratificado que eu supus aqui, né? A densidade do ar aumenta de acordo com a proximidade ao nível do mar. Então, ele é maior quanto mais próximo o nível do mar eu estou. E ele diminui com a altitude. Então, ele vai se curvando conforme ilustrado na figura. A mesma coisa pode ser observada na miragem. A gente tem, por exemplo, em dias ensolarados, o sol batendo e esquentando tudo ao redor. E aí, onde o sol está batendo, nas proximidades do solo, a temperatura fica mais elevada do que no lugar um pouco mais alto. E aí, consequentemente, o ar naquele lugar mais quente é mais rarefeito. E a gente sabe que o índice de refração ele é relacionado com a densidade do ar, né? Quanto mais denso, maior o índice de refração, né? E se eu tenho embaixo a superfície quente, o ar é rarefeito, então ele vai ficando rarefeito embaixo e vai crescendo a densidade, ou seja, crescendo o índice de refração na medida que eu me afasto do chão. E como está ilustrado na figura, nesse código de cores que eu fiz. E aí pego, por exemplo, um objeto que está muito distante, os raios de luz que saem desse objeto que não viriam com meus olhos, eles vão se curvar de acordo com a refração. Então observem que, obviamente, esse efeito ele tá desenhado de forma exagerada no meu slide, mas é porque ele funciona basicamente para raios rasantes, muito próximos. Tanto é que na estrada, quando você está andando, você vê aquela sensação de que tem água lá na frente. Mas aí quando você se aproxima, a água não existe mais, porque a miragem só acontece, esse efeito do raio se curvar, ele só é perceptível se tiver ângulos pequenos, ou seja, para raios rasantes.